Bora bater um papo sobre a competência 3 da redação do Enem? Talvez você nem queira conversar sobre isso, talvez você queira desabafar, xingar a competência 3, enfim, porque infelizmente é uma das competências mais difíceis de gabaritar na redação do Enem. Mas por que isso, Giovana? Inclusive, para quem não me conhece, Giovana, prazer, professora de redação, agora sou professora de redação. A competência 3, ela é considerada uma competência mais difícil por alguns motivos. O primeiro motivo, pelo menos o que eu acho mais óbvio, é que ela diz respeito a um processo que não diz respeito de fato à redação sendo escrita, mas sim ao processo que a gente pode chamar de pré-textual. É aquele que vem antes de você de fato pegar no lápis, na caneta e escrever a sua redação. Tem a ver com a compreensão do problema, tem a ver com a seleção das suas ideias, tem a ver com a compreensão de fato de qual é o problema, de por que aquilo é um problema, ao ponto de você conseguir explicar aquilo para outra pessoa. E o segundo ponto, que eu acredito ser um dos motivos que mais dificulta com que o aluno tire de fato 200 na competência 3, é que infelizmente existe sim subjetividade na correção. O corretor ele pode, por exemplo, perceber uma certa falha na redação e acreditar que aquilo atrapalhou a sua compreensão, enquanto o outro corretor pode não ter essa impressão. Às vezes, o que um corretor entende como uma falha, o outro nem sequer percebeu. Então, isso também pode estar afetando a sua competência 3. E o que a gente tem que fazer, Giovana, para resolver esse problema? O primeiro ponto é entender que você precisa proteger a sua redação contra as subjetividades dos corretores. Isso significa que você com certeza protegerá e com certeza tirará 200? Não, mas quer dizer que se você tiver essa consciência, você vai estar muito mais perto de conseguir tirar 200 na tal da competência 3. Agora vamos para o que está ao seu alcance, que é justamente essas habilidades que você pode desenvolver deste momento que você está assistindo esse vídeo até a prova do Enem. Vamos entender que a competência 3, ela avalia, duas habilidades. Isso aqui vai ser uma aula, então eu já quero que você pegue aí o seu papel, a sua caneta, o seu bloco de notas e anote o que eu estou falando, porque isso vai fazer diferença na próxima redação que você for escrever. Então anota aí. Existem dois tipos de habilidades que estão sendo avaliadas na competência 3 da sua redação. A primeira habilidade que está sendo avaliada é a habilidade de criar, de desenvolver um projeto de texto. Giovana, o que é um projeto de texto? Basicamente, é a organização das ideias dentro de um problema. Então, você pega o tema do Enem, você estabelece aquele problema que você vai ter que escrever sobre, ou seja, é aquele tema sobre o qual você terá de escrever e convencer o seu leitor de que aquilo ali de fato é um problema. Muitos alunos perdem isso de vista. A competência 3, ela basicamente vai avaliar a sua habilidade de convencer o seu leitor de que aquilo ali, sobre o que você está falando, é de fato um problema. E para a gente convencer a outra pessoa, a gente pode, por exemplo, apontar as consequências daquele problema, ou a gente pode apontar o que está dificultando a resolução daquela questão. Tudo isso cabe muito perfeitamente bem na sua redação. Ok, depois que a gente entende que nós precisamos montar um projeto de texto, quando nós pensamos no Enem, esse projeto de texto tem que ter algumas características específicas. Como assim? Por exemplo, na introdução, você tem que selecionar a ideia principal, que a gente chama de tese. Você tem que apresentar a sua tese na introdução, que é o problema geral, é a situação problema. E para você convencer o seu leitor de que aquilo ali é de fato um problema, de que aquilo ali de fato é algo que deve ser combatido, você pode seguir por alguns caminhos. É o que nós chamamos de encaminhamento argumentativo, antecipação dos seus argumentos. Você pode ter uma infinidade de argumentações. Você pode ir por argumentações mais específicas daquele tema, argumentações que falam de fato sobre problemas específicos e pertinentes àquele tema, o que vai te garantir uma redação mais original, mais autoral, diferente de muitos modelos que a gente vê pela internet. No entanto, se você seguir por um caminho mais previsível, por exemplo, mostrando como o Estado é um desafio para combater aquele problema, mostrando como a mídia é um desafio para combater aquele problema, você pode estar inseguro pensando que todo mundo faz isso, porém isso vai te garantir uma redação mais organizada,
caso você esteja inseguro sobre a primeira opção, ou até mesmo mais rápida, afinal de contas você consegue desenvolver uma linha de raciocínio, ou seja, um projeto de texto que pode ser replicável em outros temas. O projeto de texto ele também conta com a organização desses argumentos, considerando que o D1 ele tem que ser pensado estrategicamente no lugar do D2. Caso eles não tenham o mesmo peso, você pode pensar qual que é o mais importante, qual eu quero que venha primeiro ou qual eu quero que venha depois para dar um peso maior para minha argumentação. A ordem também é importante, mas é muito importante na intervenção. Por quê? Porque você tem que resolver aqueles dois argumentos sobre os quais você falou na mesma ordem que você apresentou. Isso tudo pode estar interferindo na sua competência 3. Então, confere aí. Será que na hora que eu estou resolvendo os meus problemas na proposta de intervenção, eu não estou invertendo a ordem? Isso pode estar acontecendo com você. Dá uma olhada, garanta que você não está invertendo essa ordem. A ideia do projeto de texto, então, é um pré-rascunho. É aquele momento que você traz as ideias principais sobre as quais você vai trabalhar. Você estabelece qual é a ordem que você vai trazer, quais os argumentos que você vai usar para defender e como você vai solucionar. Isso tudo a gente chama de projeto de texto. E presta atenção, isso aqui é a parte mais importante do projeto de texto. O seu texto tem que estar tão organizado a ponto do corretor conseguir recuperar o seu projeto de texto. A ponto do leitor, que no caso é o seu corretor, ler o seu texto e perceber direitinho, olha, esse aqui é o problema central da redação. Esse e esses são os argumentos. Aqui no desenvolvimento 1, ele está fazendo uma crítica, por exemplo, ao Estado, dizendo que o Estado não faz isso aqui e traz isso aqui como consequência. E lá na intervenção ele resolveu exatamente isso que ele falou que o Estado não faz. Ele respeitou a ordem, então ele apresentou esses dois argumentos aqui e na proposta de intervenção ele resolveu esses dois argumentos aqui nessa mesma ordem. Então o corretor, ele tem que refazer o seu projeto de texto. Ele tem que recuperar a sua linha de raciocínio. Esse é o projeto de texto. Quanto mais recuperável o seu projeto de texto for, mais sucesso você terá na sua redação. Agora a gente vai para um outro aspecto que é avaliado na competência 3, que é o desenvolvimento. E aí, se você está assistindo esse vídeo e é um professor, é um corretor, pare de corrigir as redações dizendo para o seu aluno, aprofunde mais, explique melhor, aprofunde, desenvolva. Gente, esses comentários, eles não dizem nada para os alunos. E basicamente você está fazendo a mesma coisa que o aluno fez na redação que você está criticando. O que é o desenvolvimento então, Giovana? Explica para mim, porque agora eu sou o aluno. Veja bem, quando você está convencendo o seu leitor sobre o seu ponto de vista, você tem que imaginar que você está trazendo as ideias que estão na sua cabeça e você está transferindo essas ideias para a cabeça do corretor. Você está tirando aquilo que você está pensando e você está passando para a cabeça do corretor que está lendo a sua redação. Essa é a ideia do desenvolvimento. Para isso, você tem que contar com palavras que sejam precisas, palavras que digam exatamente aquilo que você quer transmitir, porque esse é o primeiro problema que a gente encontra. Às vezes o aluno ele quer nos transmitir uma mensagem, mas ele não consegue ser preciso, e aí ele acaba sendo muito vago. Então, por exemplo, o aluno que escreve assim, isso gera muitos danos. Quais danos? Perceba que você está sendo muito genérico, muito abstrato. Porque isso traz muitos prejuízos à saúde da vítima. Que tipos de prejuízos são esses? E a saúde mental, a saúde física, por que esses prejuízos acontecem? O desenvolvimento, eu identifico com os meus alunos 2 problemas básicos de desenvolvimento. Básicos, mas tem outros, mas os básicos são: o primeiro problema de desenvolvimento básico, ideias que são muito abstratas. Gente, o seu texto precisa ser concreto. Quanto mais concreto o seu texto for, quanto mais você conseguir ir direto naquele exemplo concreto que faça o leitor visualizar aquela cena acontecendo, quase como uma parábola que Jesus contava, que ele contava uma história, uma cena. Quanto mais você conseguir ilustrar por meio de palavras uma situação, um problema, melhor vai ser para a sua competência 3. Então, tente o máximo que você conseguir não ser abstrato, ser o mais concreto possível, desenhar algo para que ele possa perceber, para que ele possa entender aquilo que você está falando. Então esse é o primeiro problema quando a gente fala de desenvolvimento. E o segundo problema são as lacunas. O que são as lacunas? Quando você quer explicar para o leitor a sua linha de raciocínio, aquilo que você pensou, só que no meio do caminho você deixa uma lacuna, um espaço vazio. Você pula de um ponto a outro sem explicar como você saiu dali. É uma sensação que eu tinha muito nas aulas de
exatas quando eu estudava, fazia ensino médio. Às vezes eu estava acompanhando o que o professor estava explicando, às vezes ele estava ali, por exemplo, explicando uma fórmula, explicando uma equação, e eu acompanhava tudo muito bem, mas parece que chegava em um momento, aí eu não sei se é porque eu comi mosca, eu viajei na maionese, ou se porque ele mesmo pulou, ou me faltava um conhecimento ali, eu não entendia como ele tinha saído do ponto A para o ponto B, ficava uma lacuna. E isso acontece também na sua redação. Muitas vezes você quer sair de um ponto A para um ponto B, mas você deixa ali um espaço vazio para que o corretor preencha. Vou te dar um exemplo de como isso às vezes acontece. Alguns alunos dizem assim: o Estado falha ao não fiscalizar as empresas brasileiras. Ponto. Aí ele já pula para a consequência. O lugar que as lacunas mais acontecem são entre os exemplos do que o agente, né, seja o Estado, a mídia, a sociedade não faz e a consequência daquilo. É o lugar que mais tem lacunas. E aí ele diz que, por exemplo, o Estado não fiscaliza as empresas e a consequência disso são danos à saúde mental das vítimas de assédio moral no trabalho. Veja, faz sentido a falta de fiscalização gerar esses danos à saúde mental das vítimas de assédio moral no trabalho. Só que tem um espaço vazio entre esses dois pontos. O que está aqui? O que faltou aqui para poder ligar um ponto no outro? Que olha só, sem a fiscalização do Estado, não há a identificação dos agressores, não há a identificação dos responsáveis por esses episódios de violência. Se não há identificação, não existe a responsabilização, vai acontecer a impunidade, essa impunidade vai gerar a persistência do problema que gerará os danos à saúde mental das vítimas, ou seja, se não há fiscalização, não há punição, se não há punição, há persistência do problema que continua trazendo danos à saúde das vítimas. E aí esse é o momento que vocês surtam, eu não tenho espaço, eu não vou conseguir colocar todas essas informações na redação. E aí eu venho te tranquilizar, olha, lembra do projeto de texto? Se você está percebendo que para você sair da falta de fiscalização do Estado para chegar nos danos à saúde mental das vítimas, você vai precisar de muito espaço, quais são as suas opções? Opção número 1, diminuir a sua letra. Às vezes, com uma letra menor, você consegue escrever mais. Opção número 2, não necessariamente falar da saúde das vítimas. Às vezes, você pode falar que a falta de fiscalização simplesmente resulta na persistência do problema. É uma outra alternativa que você tem também que funciona muito bem para sua redação. Então, tudo vai depender da sua argumentação. Ah, Giovana, não, para mim não dá para diminuir a letra e eu também não quero cortar essa parte. O que eu posso fazer? Às vezes, você pode trocar o seu argumento. Ao invés de falar que o Estado não fiscaliza, você pode falar que o Estado ele não informa, que o Estado ele não cria canais de denúncias. Então, você não precisa necessariamente ficar nesse mesmo argumento. Se você percebeu que aquele argumento está exigindo muito de você e você não terá espaço para desenvolver essas informações, o melhor caminho, a melhor solução é mudar a sua rota, é escolher outro argumento para que você possa, então, ter mais clareza, ter mais espaço, ter mais segurança para desenvolver o seu argumento. Essa é uma aula introdutória sobre a competência 3, para que vocês entendam os dois principais problemas da competência 3, que é o problema do projeto de texto e o problema do desenvolvimento das ideias. Quando você entender onde você mais está errando, você vai poder trilhar caminhos para melhorar a sua nota na competência 3. Mas primeiro você tem que entender qual é o seu erro para que você possa trabalhar para resolvê-lo. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Se você quiser acompanhar mais orientações, mais aulas sobre a redação do Enem, sobre a redação para concurso público, não deixe de me seguir, ativar as notificações, comenta aqui, isso é uma forma de vocês incentivarem a minha volta aí para o YouTube e para que a gente possa então realmente ser professora e aluno. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau.